E aí, bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia a todos. Ótima segunda-feira para todos vocês. Espero que estejam bem. E caso também não estejam, vão ficar. Porque a palavra profética, ela é sobre isso. Aquilo que você declarar sobre a sua vida é aquilo que vai acontecer. A palavra de hoje, ela fala sobre uma visão que não cabe em lugares. E especificamente a grande visão de Deus, ela não cabe em pequenos lugares. Porque a visão de Deus, ela é grande para o propósito que Ele quer cumprir na nossa vida. Então, determinados momentos, circunstâncias, você vai perceber que Deus precisa expandir, alargar, ou seja, expandir sua visão, alargar a sua compreensão, a sua mente, o seu entendimento. E nos conduz ao crescimento. Exatamente. Essa condução, ela só é possível. Aqui a Simone aqui, ó. Bom dia, Simone. Aqui, ó, vou dar uma cena aqui. Bom dia, Simone. Ótima semana abençoada para você. E a palavra de hoje, a oração de hoje, ela está sobre isso e nós fizemos um pequeno resumo aqui, né? Quando ele fala de que a visão de Deus, ela não cabe em lugares pequenos, ele não está falando sobre o espaço físico, né, propriamente dito. Ele está falando sobre uma condição espiritual de alargamento, de ampliação, de expansão. Mentalidades pequenas. Exatamente. A mentalidade pequena, reduzida, onde a gente entende que Deus, ele trabalha, né? Deus trabalha através da nossa fé. Então, se você tem uma fé pequena, ainda que seja, Deus continua trabalhando com você, porque Deus, né, tudo coopera para todo aquele que nele crê. Mas ele precisa que nós tenhamos uma fé para que ele possa agir, né? Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, mas ele precisa da nossa atitude. Então, a nossa atitude é que a gente declare com fé, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, você declara. E hoje nós separamos aqui um pequeno trecho, que é o fundamento dessa oração de hoje. Está lá no capítulo de Isaías, a partir do capítulo 54, verso 2. Ele fala assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. E ele vai transcrevendo ali palavras de ordem, palavras de ampliação de visão. Inclusive, essa é uma visão, né? Uma palavra profética dada para esse ano, pela nossa igreja, né? Sobre alargamento de tendas. E isso não diz muito a questão física, mas mental e espiritual. Sobre o amadurecimento, sobre o crescimento, né? Sobre você alargar sua mente, né? Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito, elas estão dentro daqueles que vivem o Espírito, né? Naqueles que, se você se converteu, aceitou Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Então você passa a ter uma mentalidade do Espírito. Você passa a viver no Espírito, né? E com isso, a nossa visão é alargada. Então, assim, a gente já falou aqui várias vezes. A gente vê o que está à nossa frente. O Espírito Santo, Jesus, ele vê muito além, né, das circunstâncias, muito além do espaço físico, muito além do hoje, né? O futuro é dele.
Exatamente. Então, quando ele passa a habitar dentro de nós e a gente passa a confiar e ter plena convicção de que o que ele tem para nós é melhor, a nossa tenda se alarga, né? A gente passa a ter uma visão estendida do mundo espiritual, a gente passa a ter uma mentalidade maior, né? Então a gente sai do lugar de conformismo, a gente sai da estagnação, a gente sai do conforto, a gente sai da mediocridade, né? A gente passa a desejar, a gente passa a ver lugares maiores, né? O Jacques leu em Isaías e eu vou ler lá em Josué. Lá em Josué 1, versículo 3 diz, Deus falando para Josué, tá? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lhe terei dado, como eu prometi a Moisés. Possuirá. Então, assim, Deus falou, Josué, eu tô te dando terras que você sequer vai ver, né? Hoje, esse final de semana, a gente ouviu sobre Abraão. Deus prometeu a Abraão filhos quando ele não tinha nenhum. Não tinha nenhum filho físico. Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões, entendeu? Que os números dos filhos dele seriam maior do que as estrelas do céu, Exato. Do que a areia do mar. Camarada, isso daí deve ter, a mente dele deve ter feito assim. Explodiu. Eu tenho 100 anos, minha esposa tem 90. Exato. Sara riu. Sara riu dessa profecia, né? Dessa palavra de Deus. Abraão, quando ele chegou falando, vê só, Deus falou com a gente que a gente seria pai e mãe de multidões. A Sara, eu tinha 90 anos. Exatamente. E Deus, lá perto, ele tinha lá perto dos 100 anos, né? Assim a Bíblia relata. Ele tinha 100 e Sara tinha 90. Tinha 90. Então a diferença aí de 10 anos, nós dois já estavam bem velhinhos, como a gente sabe que é uma idade hoje, né? Mas a promessa do Senhor não se limita à idade. A promessa do Senhor não se limita aos as circunstâncias. Não se limita à sua conta bancária. Não se limita ao seu conformismo. Não se limita ao seu currículo. E Deus, pelo seu amor, né, pela sua misericórdia, o que ele fez? Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E a própria Sara, que é Sária, ela, né, como o nome hebraico, ela passou a ser Sara. E toda vez que Abraão a chamava ela de princesa. Escute bem, isso tem a ver com a expansão. Ela saiu de uma mentalidade. Uma declaração, né? Que nem a gente falou sexta-feira, sobre você declarar. Exatamente. E ele ainda não tinha, o Abraão não tinha filho, né? E ele passou a ser, hoje é o pai da fé, ou seja, ele teve tem milhões de filhos a partir de então. Então, assim, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, não perceba o que está em torno porque o que está em torno de nós, o que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, eles não determinam, preste bem nessa frase, eles não determinam que você é. A sua identidade, como diz o nosso pastor Maurício Fragali, até o Timóteo, o próprio Bené, na nossa igreja, ele fala, a sua identidade é a identidade de Cristo, é a identidade perfeita, você é santo. Por mais que você ainda não se ache santo, se você é uma nova criatura, você precisa entender que esse alargamento de tendas que fala aqui, ele não é da tenda física somente. É também, mas é sobretudo pela uma visão espiritual que você começa a enxergar a sua vida de uma forma muito mais ampla e entende que a vida não é sobre coisas somente. Principalmente não é sobre isso. Você consegue entender que ao passar dos dias você vai entendendo, vai buscando essa sabedoria do alto. E o próprio Espírito Santo, meu irmão, ele vai te dando essa revelação. E eu costumo falar isso muito para as minhas amigas. Cara, sonha grande, porque teu Deus é grande. Exato. Se você serve a um Senhor, se você sabe que você é filho de Deus, que é dono do universo inteiro, você vai sonhar pequeno? Exatamente. Cara, sonha grande. Um sonho grande, entendeu? Então, assim, que esse ano, a gente está em setembro, né? A gente ainda tem outubro, novembro, dezembro, o ano não acabou. Em 3 meses, Deus ainda pode
pode fazer tudo que Ele te prometeu para esse ano. Ele ainda pode alargar suas tendas. Então sonha grande. Se você está querendo algo, sonhe grande. A gente tem um desejo, a gente tem vários, né? Mas a gente tem dois desejos. Nós somos bastante sonhadores. A gente é muito sonhador. Outro dia a gente estava conversando com um amigo, os nossos sonhos não são os nossos sonhos. São os sonhos que o Espírito Santo colocou em nós. Exatamente. A gente estava conversando com um casal de amigo nosso e eu falei assim, aí não, porque a gente se mudou, foi para uma casa, sei lá o quê. Aí nisso que eu tava falando, eu tava vendo no rosto dos nossos amigos assim, tipo, cara, tipo, vocês não param. Aí eu falei, cara, você deve achar a gente maluco, né? Aí ele, não, eu acho vocês ousados, entendeu? Mas a gente é ousado sim, sabe por quê? Porque a gente crê. A gente tem plena convicção de que Deus pode dar todas as coisas pra gente. Então a gente sonha grande, porque o nosso Deus é grande. A minha fé, a minha oração essa semana passada, eu até falei pro Jacques. Eu falei, Deus, a minha expectativa em Ti é desse tamanho. A minha expectativa. Provai e vede. Eu quero ver, entendeu? Eu quero viver o Seu extraordinário na minha vida e eu tenho vivido, gente. Eu tenho vivido isso. Então, expanda os seus limites, ouse sonhar grande, Exatamente. Ocupe territórios espirituais, onde você pisar, a planta do seu pé ali será, entendeu? Então, cresça espiritualmente, emocionalmente, materialmente, seja como Josué, pise na terra que você quer. Eu e Jacques viajamos há pouco tempo, a gente não vai contar para onde, mas a gente foi lá pisar naquela terra, como a gente pisou em Angra. A gente foi lá, a gente pisou nessa casa, a gente pisa, a gente coloca a mão no que a gente quer. Sim. E a gente declara, em nome de Jesus, que aqui seja minha tenda, seja o meu. Sendo da vontade de Deus. E o mais importante que a gente tem aprendido, e quando a gente fala aqui, a gente fala sempre sobre nós, sobre uma experiência que a gente já passou ou tem passado, até porque nós não somos pastores, nós não somos pregadores, mas somos testemunhas desse amor, dessa palavra viva e dessa graça que está sobre nós. E o Evangelho é sobre isso, é ide. Ou seja, se você tem a possibilidade de falar sobre esse Deus, sobre o seu Deus, sobre Jesus, no seu trabalho, para sua família, para alguém que esteja na fila do banco, qualquer outro lugar, se você tem a possibilidade e não fala, e não profetiza para alguém, para uma amiga, para um amigo que está caído, precisando às vezes de uma palavra. Muitas das vezes, hoje, ainda mais nos dias de hoje, o ser humano, ele quer ter tudo, mas ele continua vazio, né? Então é uma ânsia por algo, sempre por alguma coisa, constantemente, mas não sabe nem explicar isso em termos práticos. Se você conquistar, se você ganhasse hoje R$1 milhão, resolveria a sua vida? Não sei, talvez para alguns resolveria, financeiramente falando, para outros não, mas para aquele propósito, para você entender por que nós estamos aqui, né, nesse mundo, será que R$1 milhão ou até mais resolveria você entender o seu propósito? Será que esse 1 milhão, 10 milhões, seja lá o que for, ele preencheria o vazio que está hoje dentro do seu coração? Não sei qual vazio, cada um tem o seu vazio. E o que acontece? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ele habita em nós. Então, ele, pelo fato dele nos guiar e nos expandir a nossa tenda, expandir a nossa visão espiritual, a gente percebe que conquistar coisas faz parte da nossa vida aqui terrena, da nossa vida aqui nesse mundo. Mas nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A palavra diz sobre isso. A nossa casa é eterna, junto com o Pai. Enquanto conquiste coisas eternas. Essas coisas eternas, por isso que a gente sempre fala, o nosso legado maior não é obter coisas, mas é expandir a visão do reino. É falar do amor de Deus, para que as pessoas possam entender o quanto isso tem valor de fato, né? Porque você pode ganhar hoje R$1 milhão, amanhã você não ter mais.
Você pode comprar uma casa de 5 milhões e amanhã, por alguma razão, não tê-la. Porque as coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras. Elas se deterioram, elas acabam. Se você não manter uma casa de 5 milhões sempre em manutenção, daqui a 10 anos a casa vai estar destruída. E é sobre isso, é sobre essa fragilidade que nós somos frágeis, nós somos fracos, mas nele nós nos tornamos fortes. Então, hoje, a nossa oração é para que nós possamos entender que com Cristo, com Jesus, nos guiando, se torna muito mais fácil você enfrentar os dias, enfrentar os problemas, porque eles virão, né, amor? E eu acho principalmente assim, que a gente possa orar para que o Senhor mostre onde a gente está confortável. Exatamente. Né? Deus nos quer ampliar a nossa visão, não só material, como espiritual, como emocional. E às vezes a gente está limitado ao medo, às vezes a gente está limitado ao conforto, né? Quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele nos dá a visão de algo maior. Quando Deus nos tira de lugares pequenos, Ele nos redireciona a lugares maiores. Exatamente. Né? E às vezes você está limitado em ambientes de incredulidade, às vezes você está limitado a um grupo de amigos que te puxam para baixo. Que não tem essa visão, e aí toda vez que você comenta, nossa, eu pretendo, sei lá, expandir o meu negócio, ou eu pretendo fazer um novo curso, qualquer coisa que faça uma ampliação, uma expansão da sua tenda, né? Aí vem aquele grupo de pessoas que falam, não, você é doido, cara, você não faz isso não é por esse caminho. E às vezes a pessoa não tem nenhum discernimento para falar isso para você. E aí você se frustra e fala assim, realmente, eu não sou capaz, não vou fazer isso. E você vai se minguando, você vai deixando aquele teu sonho, aquilo que o próprio Espírito Santo colocou em você para que você avance, você amplie os seus horizontes, expanda a sua mente, né? Extrapole os limites do entendimento, porque o nosso entendimento, a própria filosofia fala, a gente é o produto do meio. Se a gente vive num meio de incredulidade, de mediocridade, você não vai ver algo que seja diferente disso. Então, e inclusive tem o ditado, né? Você é a média, né? Das 5 pessoas que você convive. Com quem você tem convivido? Exatamente. Qual o meio que você está frequentando? Qual o lugar que você frequenta? Quais as pessoas que você conversa? Que tipo de conversa que tipo de conteúdo você vê na internet? Eu falei isso há pouco tempo por uma amiga. Falei assim, olha, a gente não pode medir a nossa vida pela régua do outro. Deus é um Deus ilimitado, Ele é um Deus criativo, Ele é um Deus bom. Sim. E principalmente Ele é um Deus individual. Então o que Ele tem para o Jacques, né, apesar de sermos casados, Ele não tem para mim, entendeu? Exato. Então assim, o que Ele tem para mim, Ele não tem para minha amiga. Né? Então não meça a sua vida na régua do outro. Mas você tem que fazer um autoexame, né? E falar com quem eu tenho convivido. Será que eu tenho medido a minha régua, a régua da minha vida com a régua dos 5, né? Vamos dizer isso, exato. Que eu convivo? Como estão as minhas amizades, né? Será que as minhas amizades têm me limitado? Será que a minha parentela tem me limitado? Abraão foi outro exemplo disso, né? Deus falou, deixa a sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Exato. Que eu te mostrarei. Né? Ou seja, futuro. Então Deus ainda nem havia mostrado a ele a terra, e ele teve fé para largar suas tendas, né? E ele mandou, larga sua parentela. Então às vezes são seus parentes que te limitam. Sim. A sua visão. Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser um relacionamento que não está de acordo com a vontade do Senhor. Pois é. Pode ser o seu medo de crescer, de tentar um concurso. Ou pode ser um medo de, não vou me mudar, né, para algo melhor. Eu queria tanto, eu sinto no meu espírito que eu desejo, mas não vou fazer isso não, porque na minha conta bancária só tem isso daqui, entendeu? Então pode ser sua conta bancária. É porque a gente olha, olhando
pela visão natural, você vai ser limitado. É uma ação limitante, né? Por quê? A fé amplia a nossa visão para o sobrenatural de Deus. Gente, o natural é com a gente, o sobrenatural é com Deus. Como nós já dissemos. Mas aqui, às né? vezes você tem que pisar em terras sobrenaturais. Sim. Você tem que pisar e olhar com olhos da fé e declarar com o seu espírito que aquela terra é sua. Entendeu? Eu não tô falando só de terra, tô falando de tudo, né? Sim. De um modo complexo. No aspecto, né? De repente, geral. O seu casamento não tá muito legal. De repente, você tem um filho que não quer saber de Deus, rebelde toda a vida. E você tem que olhar aquilo além do que você tá vendo, além das circunstâncias, Sim. né? E ser ousado. Né? Eu acho que nos falta ousadia para crescer. Exatamente. Né? E às vezes a gente é ousado para tantas coisas. E para isso a gente não é. E por que a gente não pode ser ousado pro principal, que deveria ser o principal das nossas vidas? O inimigo usa o nosso medo para nos estagnar. Um dos motivos em que a gente não cresce é o medo. Exato. É o medo do novo, é o medo do conforto. Pô, tô confortável aqui. Entendeu? Ninguém me tira daqui, porque aqui eu tô bem. E o evangelho é confronto. Não, aquele ditado que fala em time que tá ganhando não se mexe. Isso é mentira, gente. Gente, isso é mentira. Isso é muito jargão de futebol, ó. O time tá maravilhoso, não mexe aí não, que só vai dar ruim. Mas não é sobre isso. Não é bem assim. O Senhor tem um campo enorme à sua frente, entendeu? Você tem um Deus que falou, pede-me as nações e eu te darei por herança. Exato. E você tá o quê? Se contentando com pouco? Né? Deus tem muito mais para você. Deus tem um crescimento espiritual para você. Deus tem pise em terras que você jamais sonhou em pisar. Né? Sim, e ontem eu estava pensando um detalhe que a gente fica meio que no automático, né? Imagina assim, nós estamos agora praticamente, né? Não, praticamente não, nós estamos no meio de setembro, né? Dia 15. Já tá no final. Faltando aí 3 meses, né? 3 meses e meio para acabar o 2025. Aí quando chega lá no dia 31 de dezembro, o que a gente tradicionalmente faz? A gente projeta a sua vida para 2026, começa a profetizar coisas, eu vou fazer isso, começa a fazer planos, você escreve lá na sua agenda, de forma digital ou física, você começa a projetar e profetizar 2026. O 2026. Mas por que você precisa esperar? Entenda, você não precisa esperar o 31 de dezembro para fazer algo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus está pouco se lixando com o ano novo, porque é uma festa, entenda, porque é uma festa que foi criada pelo homem, essa comemoração, esse virar de tempo. Então, assim, faça essa virada, essa expansão de tenda, essa ampliação da sua visão hoje. Profetize hoje, 2025 ainda não acabou. Então, é hoje. A partir de hoje, ainda em 2025, eu vou ter tal coisa. Se você tem uma promessa... Exatamente. Se Deus colocou no seu espírito, no seu coração, declare hoje. Não espere o Réveillon lá, o famoso Réveillon, para profetizar a sua vida para 2026. Amém. Porque aquilo ali é só uma atitude que a manada, que a grande massa faz de forma automática para pertencer. Porque se não botar no Instagram a fotinha do ano novo e coisa, 2026 eu vou comprar uma casa nova, vou viajar para Paris. Gente, isso é tudo uma ilusão. Porque o que Deus quer de nós é que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Sim. E é impossível nós expandirmos a nossa visão. Trace os seus sonhos e dê o primeiro passo. Exatamente. Né? Faça o que está ao seu alcance, o resto é com Deus. O sobrenatural é com Deus. O impossível é com Deus. Agora, você pode viver uma vida, desculpa a palavra, mediana. Medíocre. Tá? Você pode viver uma... Pode. Pode. Deus não é um Deus invasivo. Ele espera o teu querer. Ele espera você buscá-lo. Então, assim, você vai se cansar. Exato. Você vai viver pelo seu próprio esforço. E você não vai alcançar nem um terço. E cansa, hein, gente? E cansa. E cansa porque eu já vivi isso. E você não vai conseguir disso. Alcançar o patamar que Deus tem, que o Deus sonhou para o Senhor. Porque para você alcançar o que Deus sonhou para você,
você precisa do sobrenatural dele Exato. na sua vida, do agir sobrenatural, não só do natural. Perfeito. Então, você vivendo no natural, você chega até determinado ponto, muito raso, tá? Mas ele tem águas profundas, Exatamente. ele tem algo maior, ele tem um mergulho completo na sua vida, entendeu? Exato. E isso depende da sua fé, depende de você dar passos onde não tem mais chão, Exato. né? E a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, né, querido, não perca mais tempo da sua vida, né? Deseje viver o sobrenatural de Deus na sua vida, o extraordinário é o que Ele tem para nós. Então, é o além do ordinário, é o além do limite, né? Sim. É o além do limite material, do limite físico, do limite espiritual. Então, é hora de ampliar sua tenda, amplie sua mente, mude seu mindset, renove a sua mente na palavra e em Jesus. Porque os nossos sonhos, os sonhos dele não cabem na nossa limitação. Sim. E preste muita atenção com quem você tem andado. Exato. Se a galera que você tem andado te edifica, te faz crescer ou te puxa para baixo, né? Se a galera que você tem compartilhado os seus sonhos tem a mesma visão que você, ou se você tem perdido esse tempo. E esses dias, né, amor, a gente escutou uma palavra que fez muito sentido de tudo aquilo que a gente tem feito aí praticamente nos últimos 2 meses, né? A gente começou a fazer essa oração aqui no início de julho. Então, julho, agosto, setembro, tem 2 meses e meio. E um tempo, durante essa trajetória, nós escutamos uma palavra que fez muito sentido ao nosso espírito. Primeiro individualmente e depois como casal e como família. O que foi essa palavra? As brechas e as portas espirituais, que tanto a gente fala aqui, ela vem sobre... Olha como é que é engraçado, se você fizer uma comparação. O que você ouve, o que você fala e o que você vê. Os nossos sentidos, que está muito ligado ao nosso corpo físico, que é a alma, que é a detentora dos nossos sentimentos, ela meio que norteia a nossa vida, ou seja, o que você está escutando? Então, se você está escutando coisas que edificam a sua vida, obviamente a sua vida vai ser edificada na rocha, em Jesus. Se você está falando coisas da palavra, é impossível Deus não estar ali te guiando, porque você está proclamando, profetizando aquilo que a palavra dele é viva. E se você está vendo pelos olhos espirituais, se você está deixando de crer aquilo que você está vendo, ou seja, olhando para o problema, tirando os seus olhos do problema e olhando para Jesus, ou seja, essas brechas, essas portas que às vezes a gente não percebe o quanto a gente escuta, o quanto a gente fala e o quanto a gente vê. Então a gente vai deixando a gente ficar nesse automático e não percebe que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar para uma expansão, para um olhar diferente, para uma nova estação, sabe? E ele precisa que nós estejamos cientes disso, ou seja, ele quer fazer a sua obra em nós, mas ele não é um pai, ou seja, que ele não vai te forçar a fazer nada. Ele quer que você entre na presença dele, tenha um relacionamento, uma intimidade com ele, para que você possa caminhar com ele. E aí sim, assim como um amigo caminha do seu lado, ele também quer, né? Ele é o nosso melhor amigo, então ele vai caminhar com você e falar, olha, vamos por aqui. Não, por lá não é um caminho bom. Apesar que você veja que aparentemente pode ser um caminho bom, ele está falando, não vai por ali. Não vai pela esquerda, não vai pela direita, continue em frente. Então, essas instruções a gente só percebe quando a gente começa a pensar, como é que está a minha vida hoje? Como é que está aquilo que eu tenho escutado, tenho visto, né, amor? Então, preste atenção nesses sinais, sabe? A oração de hoje, ela é um chamado à expansão. Exatamente. Tá? Que você tire essa semana para meditar sobre a sua vida. O que eu tenho sonhado, o que eu tenho planejado para minha vida. Ainda há tempo de expansão esse ano. O Senhor não se limita ao Cronos, né? É o Kairos de Deus. É o Kairos de Deus. É o tempo de Deus. Então, assim, a visão que Deus tem sobre a nossa vida é infinitamente maior e não cabe em lugares pequenos. Então, se você tem vivido em lugares pequenos, trate de ampliar a sua visão. Amplie a sua mente. Amplie sua tenda, confie na promessa, né? Exatamente. E é isso, a oração é sobre isso. E a gente vai nessa pegada durante essa semana,
crendo que o mais do Senhor virá à nossa vida. Não só na nossa vida, como na sua, a gente ora por isso. Exatamente, é o renovar-se a sua mente na palavra. E é o crescer, é o amadurecer. Exatamente, a palavra de Jesus. Renove a sua mente, por isso que ele fala, gente. Preste atenção, é uma instrução de vida. Na dúvida, troque de lugar. Exatamente. Mude os móveis da sua sala. Mude do lugar, sabe? Seja ousado. Seja ousado. Seja ousado, é assim que ele quer que nós também sejamos. O que todo mundo fala aqui, assim, não adianta você esperar resultados diferentes. Pois é, se você não faz a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, então, assim, ou não fizer algo diferente. Faz algo diferente, faça algo diferente essa semana. Sim. Hoje é segunda. Tente algo diferente. Amplie a sua mente, amplie a sua visão e que essa seja a sua oração essa semana. Senhor, o que eu posso fazer para estar crescendo? Crescendo como pessoa, crescendo espiritualmente, crescendo materialmente, profissionalmente. Venha alargar as minhas tendas, né? Que eu venha me expandir muito além dos meus limites. Exatamente. E se um grupo de amizade estiver me limitando, escuta bem, às vezes você está num lugar muito bom, às vezes o bom te limita. Deus tem o melhor, né? E às vezes a gente tá contente no bom. E às vezes o aparentemente bom. O bom não é ruim, o bom é bom. Mas o que Deus tem é melhor. Mas o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Então, Senhor, o que está me impedindo de viver o ótimo? Exatamente. O que tem me impedido de viver algo melhor? Sim. O que tem me impedido de crescer materialmente, profissionalmente, espiritualmente? Por que eu ainda não tenho visto as tuas promessas sendo cumpridas na minha vida? E a gente tem escutado muito o nosso pastor Timóteo, lá da Nova Igreja de Ipanema. Ele está falando sobre uma série sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, a minha, Thaís, é o que você tem dado ouvidos ao clamor, que vozes? Ao clamor da sua carne, da sua alma, dos seus sentimentos, ou o seu espírito. Escutar o Espírito Santo, acordar e sem antes sair pegando celular, vai tomar banho, vai para academia, vai para o trabalho, você parar aquele momento, do momento que o Espírito Santo, sabe, quando você acabou de acordar, e aí você vai iniciar o seu dia, vai iniciar a sua semana. Se você deixar, você fica no automático, você não percebe que o Espírito Santo ali já quer falar com você, já quer instruir a sua vida, o seu dia, a sua semana, e até o restante, aí, a programação do seu ano de 2025. Mas você não parou nem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que seja. Você já acordou com o celular na mão, tem que fazer isso, tem que resolver aquilo, tem que ir para academia, tem que resolver o negócio do trabalho. Quando você vê, já é meio-dia e você não deu bom dia, Jesus. Pois é, você nem percebeu que você mesmo está acordado. Você está tão no automático que você só foi até o almoçar, você está almoçando e vendo o celular. E aí você não consegue nem perceber o sabor das coisas. Então o sabor das coisas está no ouvir o Deus, sabe? 5 minutos do seu dia, 10 minutinhos, não vai fazer falta para você. Então, se a gente pudesse dar aqui uma sugestão, é que você comece o seu dia ouvindo. Pare no silêncio, no início do seu dia, antes de colocar os pés fora da sua cama. Deixa ele falar com você. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Exatamente. Às vezes o nosso espírito não está alinhado com a nossa alma. Muitas vezes não está. Pois é. Né? E às vezes nem o nosso corpo. Está cada um para um lado. Então, que o Senhor te ajude a aparelhar o seu espírito com a sua alma. Exato. Entendeu? Então, assim, ande em paralelo. Né? Muitas vezes não está. Você vai estar sentindo alguma coisa e teu espírito vai estar te direcionando a alto. Bom dia. Então, assim, peça ao Senhor que o Senhor te ajude. Peça a Jesus que Ele te ajude a te orientar nesse dia. E que você venha expandir a sua mente, expandir o seu espírito, né? Que realmente alargamento de tendas. Exato. O ano não acabou, galera. Não pense no Cronos, pensa no Kairos de Deus. O Senhor ainda tem muito para fazer na sua vida. Exato. Se Ele ainda não cumpriu, ainda tem muito tempo ainda para Ele cumprir. E Deus é Mas bom. não se limite, né? Através de medo, mediocridade, procrastinação. Não se limite, não se cerque. Né? Abra a porteira
espiritual. Expanda a sua mente, renove a sua mente na palavra. É isso aí. Aqui você vai ter todas as respostas. E sonhe grande, porque Deus seja ousado. É grande, as coisas de Deus são grandes e não operam em lugares pequenos. Isso aí. Ele não cabe. Não cabe. Deus não cabe em lugares Exatamente. Ele não está falando sobre o espaço físico. Ele está falando sobre a sua mentalidade. A sua fé, ela pode ser pequenina como um grão de mostarda, mas ela pode ser gigantesca do tamanho, da forma que Deus quer encaixar, sabe, dentro do seu espírito para que você se expanda. É o que a gente falou. Não se contente com o bom. Exatamente. Com o bom. Deus tem o melhor. Né? O bom é o inimigo do ótimo. Exatamente. Então, aqui não a Júlia colocou. Ele é sempre bom, muito bom começar o dia ouvindo palavras de encorajamento. É isso aí, Júlia. Hoje é segunda, vamos alargar nossas tendas, vamos sonhar alto, vamos sonhar grande. Vamos sonhar. Nosso Pai é grande. Vamos profetizar. Ele é dono de todo o mundo. Vai colocar o seu pé onde você quer. Exatamente. Vai colocar firme o seu pé. Né? Deus faz essa analogia com Josué. Gente, olha que coisa brilhante. Antigamente, a transmissão de propriedades se dava, né, com colocar o pé do proprietário, ia lá e colocava o pé na terra. Né? Isso vai estudar para ver que isso era real. E Deus faz essa analogia com Josué. Botar a planta dos pés, possuirei. Colocar a planta do seu pé, você vai possuir. Então, tem essa visão de grandeza, porque o seu Deus é grande. Exatamente. Vamos orar? Vamos orar. Aonde você estiver nesse momento, seja no seu quarto, se você puder fechar o olho, porque a gente acredita que quando a gente fecha os olhos naturais, a gente começa a olhar pelos olhos espirituais e é ali que tudo acontece. Porque no mundo natural, ele reflete o mundo espiritual que há sobre nós. O mundo espiritual, que é Deus, ele age sobre a nossa vida, porque ele sabe que você ali está o buscando, você está ali na sua presença. Então, feche seus olhos, recline a sua cabeça, pense em coisas boas, olhe tenha a sua visão assim, sabe, expandida, perceba que o quanto ele quer fazer na sua vida e o fato dele falar na palavra que ele não tem como operar em pequenos lugares, porque é sobre isso, porque o amor dele por nós é infinito, é inimaginável. Como diz o louvor da nossa igreja, ele quer fazer o inimaginável na sua vida. De qualquer coisa que você esteja passando hoje, eu não sei o que você tem passado, mas ele sabe. Ele sabe. Deus sabe. Deus, ele sonda o nosso espírito. Ele sonda as nossas intenções, os nossos sonhos, também os nossos medos, os nossos anseios, ele sonda. Então, que nessa manhã, esse renovar, esse bálsamo de cura espiritual, cura física, psicológica, você que anda ansioso, pensando até tirar a sua própria vida, não faça isso. Não faça isso. Deus é contigo. Peça a Ele, Pai, como diz, Pai nosso que estás no céu. A própria oração diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, essa oração, ela resume tudo que a gente sempre fala aqui todos os dias. É entendermos que sem Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Sem Ele é impossível nós caminharmos. Não significa que nós não teremos sacrifícios, tribulações, problemas. Teremos, pois é essa vida, e Ele deixou a sua palavra viva para que a gente entenda isso, e através da sua sabedoria, Ele nos dá força, coragem, para que a gente possa amanhecer, tirar os nossos pés da cama e entendermos que Ele continua no controle. Amém. Ele é o dono, o detentor dos nossos dias. Todos os nossos dias está nas suas mãos. E que hoje o amor dele, a graça infinita e misericórdia e a bondade de Jesus possa invadir a sua casa, o seu lar, Amém. a sua família,
a sua vida financeira, o seu trabalho. Senhor Deus, alargue nossas tendas, como diz a visão profética desse ano da nossa igreja, Pai. É expansão, crescimento espiritual, expansão da nossa mente, para que a gente não fique olhando para os problemas, a gente não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o alto, para o nosso alvo, para o nosso propósito, que é Jesus. Que o nosso plano esteja alinhado com o Senhor, na mesma sintonia, na mesma frequência, e que a gente não dê ouvidos às vozes que diz que a gente não pode, que a gente fica limitado, que a gente fica lá preso naquela circunstância, sem enxergar, de fato, a visão perfeita, boa e agradável, que é o propósito de Deus em nós. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, pois no Senhor há todo poder, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado. Todo poder. Tu és santo, 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 Pai. Tuas misericórdias, tuas bênçãos renovam-se todas as manhãs, Pai. Todas as manhãs, para que a gente possa entender que o Senhor é o Senhor dos senhores, Pai. Não há outro. Não há outro. A gente pode buscar em qualquer coisa, em qualquer outra maneira, qualquer outro tipo de refúgio, mas ainda assim ficaremos numa busca incessante, porque a única forma de preencher esse vazio que há em nós, pois nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor nos enche com teu amor, que é a base do seu relacionamento conosco, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa semana, Pai. Abençoa cada um que estiver escutando essa mensagem no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Gente, 8h30. Senhor, muito obrigado. Abençoe essas pessoas, abençoe a vida de cada um. Ótimo dia para você. Ótimo dia, ótima semana, uma semana incrível, abençoada, próspera, produtiva. Sonhe alto, Sonhe alto, Deus é porque grande. o Senhor é grande, é poderoso. E não dê vozes, essas vozes que ficam enchendo o saco da gente o dia inteiro, seja ela do mundo espiritual negativo, mas não dê vozes. Amém. Não dê vozes. Amanhã a gente se encontra aqui a partir das 7, eu não sei que horas, a partir das 7, essa foi a palavra que nós recebemos, e a gente tem ligado aqui a nossa live, sermos testemunha do amor de Deus, e é sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, Ele quer. Tchau, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau.